Olá, meu nome é Bruna Latrofe, sou psicóloga, especialista em proteção e prevenção nas Serenas. Sou uma mulher alta, cisgênera, branca, com cabelos escuros na altura do ombro, olhos castanhos e estou vestindo um macacão preto. E hoje falaremos sobre como realizar um atendimento humanizado e efetivo de mulheres vítimas de violência. Essa não é uma tarefa fácil, mas com boas ferramentas e habilidades socioemocionais, é possível fazer um atendimento acolhedor e sensível que fará toda a diferença na vida de mulheres que buscam ajuda. Nosso foco será em como fazer uma escuta sem julgamentos, considerando sempre as necessidades de quem busca ajuda. Isso é fundamental para criar uma relação de confiança e segurança com a pessoa que está sendo atendida. Aqui vou te contar sobre 5 passos que toda pessoa que atua na linha de frente pode seguir para realizar um acolhimento humanizado. Lembrando sempre que as habilidades socioemocionais que falamos nos vídeos passados também devem sempre ser exercitadas, como a escuta empática e respeitosa, imparcialidade, adaptabilidade, comunicação simples e efetiva, entre outros. Passo 1. Se atente ao relato da vítima. Muitas mulheres em situação de violência ficam preocupadas, com medo e vergonha ao relatar o ocorrido, e muitas vezes relatam de maneira confusa. Mas isso não significa que elas estejam inventando ou mentindo sobre a situação. Além disso, vítimas de violência costumam ser ouvidas em diversos lugares, o que faz com que elas se sintam ainda mais desmotivadas e acreditem que não serão efetivamente ajudadas. A cada vez que ela faz um relato, ela revive a situação, causando muito sofrimento. Isso é o que chamamos de revitimização, que inclusive pode fazer com que ela deixe de seguir com a denúncia ou até mesmo volte a um ciclo de violência. Passo 2. Escute sem julgamentos. Relatos de violência costumam causar muitos sentimentos em quem ouve. É comum que a gente queira resolver a situação com urgência e que a gente ache que sabe o que é melhor para a vítima. Mas ao fazer comentários como "é um absurdo você continuar nessa situação" ou "como você não buscou ajuda antes", afastam a vítima ao invés de acolhê-la. Lembre-se que mulheres em situação de violência levam tempo para se entender como vítimas e buscar ajuda, e o que elas mais precisam é de alguém que as escute sem julgamentos e valide seus sentimentos e necessidades. Assim, ao acolher uma sobrevivente, seja imparcial, ou seja, não se utilize de julgamentos morais ou opiniões pessoais durante a escuta. Passo 3. Valide os sentimentos dela. Muitas mulheres, ao experienciarem violências, se sentem culpadas pelo que aconteceu ou acreditam que estão exagerando ou ficando loucas, apesar de estarem em constante sofrimento. É nesse momento que precisamos segurar na mão delas para que não se sintam sozinhas. Utilizar falas como "sinto muito que você tenha passado por isso" ou "essa é uma situação realmente muito difícil e estou aqui para ajudá-la" e ainda "obrigada por confiar em mim para relatar o que aconteceu", podem promover a validação do que elas estão sentindo e a confiança delas em você e no serviço. Isso pode ajudá-las a se sentirem mais fortes e encorajadas e sair de uma relação violenta, por exemplo. Passo 4. Ofereça um espaço acolhedor. O quarto passo é oferecer um espaço cuidadoso, seguro e acolhedor. Para isso, é importante agradecer pela confiança e enfatizar o quanto a vítima é corajosa, além de saber se ela tem amigos ou familiares que a apoiam, como por exemplo, se ela tem um lugar seguro para ficar, caso precise sair de casa. Essas informações sobre uma possível rede de apoio vão te ajudar a orientá-la sobre os possíveis caminhos, como os serviços disponíveis e os próximos passos. Passo 5. Dê informações e esclareça as dúvidas. Ter informações é um direito da vítima e das testemunhas. Isso deve ser feito de forma objetiva, organizada e com uma linguagem simples. O quinto e último passo é esclarecer todas as dúvidas que ela tiver e realizar orientações sobre os serviços especializados disponíveis para atendê-la e acompanhá-la. Quando tomamos conhecimento sobre uma situação de violência, nosso desejo é realizar uma denúncia imediatamente. No entanto, nem todas as sobreviventes se sentem prontas para denunciar. Por isso, é muito importante exercitar a paciência, respeitando o tempo e os desejos dela, além de orientá-la sobre os possíveis caminhos
utilizando uma linguagem simples e objetiva para garantir que ela consiga entender todas as informações passadas. Isso é o que chamamos de comunicação efetiva. É possível ainda que você precise utilizar a adaptabilidade em casos onde a vítima não queira seguir as orientações que você indicou, o que fará com que você precise buscar alternativas. Vamos a um exemplo real? Uma mulher chamada Roberta busca ajuda em um serviço, pois é vítima de violência moral praticada pelo companheiro. Depois de relatar o que vem acontecendo, ela diz que não quer prejudicá-lo e por isso não irá realizar nenhuma denúncia, mas não quer mais viver dessa forma e precisa de alguma ajuda. Para realizar um acolhimento humanizado, eu posso dizer: Roberta, muito obrigada por compartilhar comigo o que está acontecendo, e eu realmente sinto muito por tudo que você tem passado. Relatar tudo isso é muito corajoso. Ouvindo o seu relato, eu penso em algumas possibilidades de serviços que podem atendê-la. Sei que você não quer fazer uma denúncia, mas vou te passar algumas informações sobre por que isso pode ser importante para prezar a sua segurança. Mesmo considerando que ela precisa fazer uma denúncia, vou atender às necessidades dela e encaminhá-la para serviços especializados que vão, a partir do acompanhamento, realizar uma sensibilização e o fortalecimento de Roberta para uma futura denúncia. Empatia, respeito, paciência, escuta atenta, imparcialidade, adaptabilidade são algumas das habilidades socioemocionais importantes para a prática de um acolhimento humanizado. É muito importante que você se atente às necessidades da vítima de violência, considerando o perfil e as características dela. Espero que vocês tenham gostado e que consigam colocar em prática as orientações que trouxemos até aqui. Obrigada! Para conhecer o material completo, acesse o QR Code.